Vamos entender nessa aula o que é essa tão famosa biopolítica. Para isso a gente precisa fazer uma série de recapitulações, tá? Então, antes disso, vamos se inscrever no canal, né? Quem não se inscreveu. Quem já está inscrito, vamos dar aquele like maroto, aquele like camarada, né? Para fortalecer aí o engajamento. Quem sabe até uma compartilhadinha. Meu nome é Daniel Cidade e eu sou professor de filosofia. Então, como nas aulas passadas a gente já viu, o biopoder ele é proveniente desse poder pastoral que visa a salvação dos indivíduos e ele se ramifica em poder disciplinar, que a gente já viu, e agora ele também se ramifica em biopolítica. Agora, o que a gente precisa entender nesse contexto, então, pastoral, século XVII, século XVIII, esse poder que está surgindo, em contraposição ao quê? Em contraposição ao poder soberano. Lembrem-se do poder soberano, o poder do suplício, o poder que tem o direito de queimar na fogueira, de pegar e desmembrar os membros da pessoa com cordas amarradas em cada membro e cavalos que vão, arrancar todos os membros e depois o corpo vai ser queimado em cinzas, essa coisa toda. O poder soberano tem o poder de matar, tem o poder sobre a vida dos indivíduos. Esse poder começa a surgir, ele tem o objetivo de ser mais eficiente, mais leve, inclusive, e mais abrangente, mais totalizante. Então ele é um poder que se exerce sobre a vida das pessoas. Se o soberano tinha o poder de morte sobre os seus súditos, agora o poder que existe, ele tem o objetivo de garantir a vida dos súditos, de garantir a vida dos que a gente vai chamar então de cidadãos. Esse garantir a vida se dá também em termos de salvação, se a gente for preparar para prestar atenção. Qual que é o paradoxo que Foucault vai ressaltar? Esse poder que tem o objetivo de garantir a vida é o mesmo poder que causou as guerras mais sangrentas que o mundo já viu. Primeira e Segunda Guerra Mundial, exemplos clássicos, inclusive continuamos tendo uma série de guerras sangrentas, depois vem o Vietnã, enfim. A grande questão é que a justificativa, a legitimidade da guerra muda. Vamos citar Foucault. As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido, travam-se em nome da existência de todos. Populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Vamos fazer uma pausa para entender que tem um curso de Foucault chamado Em Defesa da Sociedade, em que ele vai analisar o nazismo e ele vai mostrar que o nazismo é uma biopolítica. O nazismo se dá para a sobrevivência de uma espécie, que é a raça ariana, que é a raça pura. Essa espécie está ameaçada pelas espécies degeneradas, pelas raças degeneradas. Então, em nome da vida, em nome da manutenção da existência de uma raça pura, é necessário dizimar grupos inteiros. Então, os judeus, os deficientes, os homossexuais, enfim, o nazismo matava bastante. Mas o que é interessante é esse caráter paradoxal de que um poder que se exerce sobre a vida, que visa a manutenção da vida, é um poder talvez o mais sangrento que já existiu. O que está em questão é então a existência biológica de uma civilização. Se o objetivo é gerir a vida desse poder, a pena de morte acaba sendo uma contradição. Como é que se faz para ter a pena de morte nesse contexto? Você precisa ressaltar a monstruosidade do inimigo. Esse poder ele não poderia matar seres humanos porque o objetivo dele é salvar seres humanos, mas agora existe aquela figura que é o monstro. O indivíduo, enquanto monstruoso, você já não está mais violando o humanismo ao matá-lo, porque você não está matando um ser humano, você está matando um monstro. Então é preciso advogar a favor do caráter incorrigível do criminoso, é preciso criar-se conhecimentos para dizer que o criminoso ele é incorrigível, é preciso criar um mecanismo que garanta que ele não seja corrigido. A própria prisão é esse mecanismo, a prisão ela não tem objetivo nenhum de ressocializar o indivíduo, pelo contrário, o objetivo é torná-lo um incorrigível para que ele seja encarado como um monstro e ao ser encarado como um monstro ele seja matável. Esse ser matável vai exercer uma função para o poder, inclusive a função de amedrontar a população. Quanto mais a população vai ter medo desses inimigos, vai ter medo desses monstros, vai ter medo dessas fabricações do próprio poder, mais essa população ela vai reivindicar o poder biopolítico, ela vai aceitar abdicar de uma série de liberdades, vai virar cara e passar pano para corrupções, para excessos de poder, para uma série de coisas, na medida em que os governantes
antes lhe deem isso que foi criado, que são os monstros a serem, de certa forma, ou executados ou encarcerados, né? Então, de certa forma, até volta um pouco, não tanto como no Poder Soberano, mas volta um pouco essa teatralização. Ainda existe um teatrinho da punição, né? Os próprios programas policiais, né? Da Atena da vida. Então, é preciso de um teatro da punição para despertar todos os sentimentos necessários que o poder precisa para justificar o seu poder de matar e com isso garantir a manutenção desse próprio poder. Então, contrapondo poder soberano e biopolítica, pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Então, se o soberano, né, tinha o direito de matar e poderia, se quisesse, deixar viver, agora a biopolítica, ou esse biopoder, que a gente ainda está em biopoder, né, esse biopoder, ele tem o direito de causar a vida e talvez devolver a morte, né? A própria ideia de que a eutanásia pode ser proibida, né? Então a pessoa quer morrer, a pessoa não é dona da sua própria vida. Quem é o dono da sua vida é o poder, biopoder. Então a eutanásia se torna proibida, se torna um problema no biopoder, porque a sua vida pertence ao biopoder. E esse biopoder tem o poder de garantir a sua vida, né? Se você não é um monstro matável, se você não está entre os incorrigíveis, a sua vida, você não tem o direito sobre a sua vida, é o poder que tem. Então, a partir do século XVII vai se desenvolver esse poder sobre a vida em moldes disciplinares, e a partir do século XVIII vai desenvolver esse poder sobre a vida em moldes biopolíticos. É importante entender que não é um ou outro, os dois estão em perfeita harmonia. O poder disciplinar, então, se exerce sobre o corpo-máquina, sobre a anatomopolítica do indivíduo, e a biopolítica se exerce sobre a população. Não é mais sobre o indivíduo, é sobre a população como um todo. Se o poder disciplinar ele é minucioso, ele é em cada conduta, nas frações mais tênues da conduta ele está agindo, a biopolítica não. A biopolítica está agindo como uma população. Ela vai comandar, ela vai organizar o poder através de dados, através de estatísticas. A estatística é uma ferramenta da biopolítica, não do biopoder. Uma ferramenta da biopolítica na medida em que não importa se é fulano ou ciclano vai morrer ou não. Importa que X morra ou X não morra, importa que uma quantidade, né, traga-se um ótimo matemático das relações de poder. Então surgem índices de natalidade, de mortalidade, longevidade, entre outros. Não se trata de se fulano ou ciclano vão morrer, se trata de quantos por cento vão morrer em tal acontecimento. O indivíduo torna-se, de certa forma, apagado para a biopolítica. Se a gente for pegar o próprio debate como se dá hoje em termos de pandemia, por exemplo, né, a gente está preocupado com números, a gente está preocupado com quantos milhares ou milhões podem morrer na pandemia. A gente não está preocupado com fulano ou ciclano. Fulano ou ciclano, ele é irrisório num país de 200 e poucos milhões de pessoas, né? Morrer 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 100 ou 1000 acaba se tornando banal, porque a biopolítica ela vai se exercer estatisticamente. Então, Foucault vai dizer, vamos citar, o biopoder é caracterizado por o quê? Pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. A administração dos corpos, poder disciplinar, gestão calculista da vida, biopolítica. Vão surgir, então, instituições disciplinares como o exército, as escolas, os colégios, as fábricas e as prisões, mas também vão surgir instituições biopolíticas como a natalidade, a mortalidade, a demografia e a tabulação das riquezas. Então são dois tipos de instituições disciplinares e biopolíticas que juntas vão formar o que a gente chama hoje de Estado moderno. Novamente surge a questão de que a lei ela vai funcionar mais como norma do que como lei. Ela vai funcionar menos com o objetivo de proibir aquilo que a gente não pode fazer, menos com o objetivo de ter estipulado as coisas e mais com o objetivo de normalizar os indivíduos, como a gente já viu em outras aulas.
Cito Foucault: uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida. A biopolítica não acaba com a normalização porque o indivíduo anormal, o indivíduo considerado degenerado, ele é um risco à sobrevivência da espécie. E realmente acreditava-se que existe a teoria da degenerescência, que se você tem sangue ruim, se você tem algo errado, alguma perversão, alguma coisa, seus genes não podem ser passados adiante. Você tem genes ruins, você vai passar esses genes ruins adiante por ser um pervertido, por ser um homossexual, por ser alguma coisa, e isso vai ameaçar a vida da espécie. E daí então eu vou recomendar um livro, Biopolíticas, do Leon Farri Neto, que por curiosidade foi orientado também pelo meu orientador de mestrado e doutorado. Então esse livro aqui, que eu acho muito bom, acho referência brasileira e diria até que deveria se expandir até mais do que o Brasil, para as pessoas poderem entender melhor a biopolítica. Então foi orientado isso foi o mestrado do Leon Farri Neto, que foi orientado pelo meu orientador, professor Silvino Asman. Curiosidade, na mesma universidade, na UFSC, etc. Estou comentando aqui porque é um livro que vale a pena ser lido e foi algo produzido, muito bem produzido, então foi então uma dissertação de mestrado que se torna livro, como é algo relativamente comum, não acontece o tempo todo, mas acontece, quando tem uma qualidade muito boa, O que o Leon Farri Neto faz de tão interessante é que ele vai dizer que Foucault, quando a gente fez nessa aula aqui uma apresentação panorâmica sobre o que é a biopolítica, e ele vai dizer que existem 5 momentos onde Foucault analisa a biopolítica sobre 5 temas diferentes. Os temas são saúde, guerra, sexualidade, segurança e economia. Então existe a biopolítica atuando enquanto forma de poder na saúde, na sexualidade, na guerra, na economia e na segurança, Na minha tese, inclusive, eu pego os textos que ele indica aqui, analiso por conta própria e faço a minha própria análise também. Então quem quiser olhar minha tese, eu vou deixar o link aqui. Mas, enfim, vocês podem também pegar, até na minha tese vai estar ali direitinho, quais são os textos, e analisar e fazer suas leituras, Se você é da psicologia ou da medicina e quer entender a biopolítica voltada para a saúde, você vai lá e pegar os textos em que Foucault vai analisar a questão da saúde. Se você quer entender a economia, que é na verdade o que mais me interessa, porque eu sou da filosofia política e ética, então eu estudo muito filosofia política, inclusive vai vir pro canal bastante conteúdo daqui a pouco sobre ideologias políticas, etc. Na economia, o grande livro é O Nascimento da Biopolítica, que é um curso do Collège de France, que basicamente é a bíblia para quem quer entender o que seria esse tal de neoliberalismo, inclusive antes do momento onde o neoliberalismo explode de maneira enorme com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, O livro é escrito 2 anos antes disso acontecer, já analisando um neoliberalismo anterior, então é bastante interessante, mostra como Foucault realmente está bastante à frente do seu tempo em termos analíticos. E também o neoliberalismo, ele é uma biopolítica, e a gente vai falar muito de neoliberalismo porque é de certa forma meu objeto de pesquisa. Então eu espero que essa aula tenha ajudado a gente ter um panorama geral, porque de fato mais pra frente no curso eu tô querendo acertar aí ainda o canal e conseguir mais inscritos, mas mais pra frente eu quero fazer um curso só sobre biopolítica e além, e psicopolítica, necropolítica, etc, porque a discussão não para em Foucault, pelo contrário, ela fica mais rica, fica mais, os acontecimentos também não, como eu falei, ele analisa o neoliberalismo, mas o neoliberalismo continua aí 40 anos depois, então, quase 40 anos, mas enfim. Então tem muita coisa a ser analisada ainda, tá? Mas o importante é que vocês tenham aí uma noção central desse poder biopolítico que analisa, que se rege sobre a população em defesa da vida, mas mata muito, legitimando a morte como monstruosidade, incorrigíveis. Esse poder ele usa da estatística visando regulamentar a vida dos indivíduos para conseguir boas estatísticas de gestão de poder, não garantir os direitos dos cidadãos, etc. O objetivo é, de certa forma, entregar bons números, entregar boa produtividade do poder, Se hoje o ideal de produtividade está até no meio acadêmico, com Lattes, com produção, você é o que você produz, Produza ou pereça, Todo esse ideal de produção já é biopoder. Então quem gostou, não se esquece de se inscrever e dar aquele like maroto, e é isso aí.